Boa noite, seja bem-vindo a mais uma live semanal. Nesta live, nós iremos conversar sobre as principais dúvidas referentes à imunidade. Hoje é a volta às aulas no Brasil todo. Eu tenho certeza que essa semana aí vocês já vão sofrer um pouco do impacto do retorno com as aulas. Então, nada melhor do que já tirar aquela dúvida que não foi possível e esclarecer para quem participou do meu evento Volta às Aulas, que foi semana passada. Se você não viu esse evento, o link completo, liberado das aulas gratuitas, está no meu perfil. Vai lá e assiste essas 3 aulas, ficou bem completo para você receber o passo a passo do plano Meu Filho Protegido, que eu disponibilizei para você aplicar aí na sua casa nesse ano de 2024. Aproveita, compartilha essa live nesse aviãozinho aqui, mande para suas amigas, para os seus amigos. Hoje nós vamos conversar sobre as principais dúvidas de imunidade. E quem quiser conversar comigo, inclusive, pode depois pedir para participar, tá? Às vezes você quer tirar uma dúvida ao vivo comigo e tudo, você pode pedir. Eu vou fixar aqui o tema dos comentários para ficar mais fácil. Vamos entrando. Quem participou aqui do evento Volta às Aulas? Comenta comigo. Quem participou? Comenta aí. Vocês participaram? Gostaram? Foi ótimo, né? Muito bom. Eu gostei muito também. Vocês estão me escutando direito? Tô aqui tentando descobrir como é que faz para fixar o tema. O tema aqui da live, gente. Como é que faz, hein? Tô querendo fixar o tema. Alguém sabe como é que faz para fixar? Preciso aprender isso. Aqui é o filtro, é claro que eu vou colocar um filtro aqui, que eu tô a pura bagaceira. Aí esse tá bonito, hein? Gostei desse. Parecendo verão. Ou esse. Quer ver, que mais? Ninguém sabe como fixar o tema dos comentários? Vou dar um jeito de descobrir isso depois. Mas vamos lá então, tá? É o seguinte, nessa live a gente vai conversar sobre as principais dúvidas e eu separei aqui algumas dúvidas que vocês mandaram nas caixinhas. Se tiver alguma dúvida no decorrer aí da live, você pode mandar também, comentar aqui que eu vou responder todo mundo. E pode pedir para participar e conversar ao vivo comigo. Talvez sua dúvida aí é um pouco maior e você quer esclarecer alguma coisa da sua casa, também comente. Quem tá aqui pela primeira vez? Quem tiver pela primeira vez, comenta aqui. Pega papel e caneta. Todo encontro meu tem bastante conteúdo, bastante informação. É importante vocês acompanharem, anotarem, que assim o conhecimento ele é fixado de uma forma melhor. Para quem não me conhece, eu sou legista imunologista, mineira, atendo presencialmente na cidade de Patos de Minas, online, o mundo todo. Basta ter um celular, internet na mão, que a gente manda bala, tá bom? Eu criei o método ImuniKids, que é um método que ajuda mães, pais a fortalecer a imunidade dos filhos. Aprender do jeito correto para fortalecer a imunidade do seu filho, para ele ter uma imunidade forte, para ele ficar blindado contra tantas infecções sem você procurar farmácias, seguir balconistas, né, de farmácia com vitaminas milagrosas, receitas milagrosas e assim por diante, tá certo? E uma das primeiras perguntas que caiu bastante na caixinha é o seguinte: doutora Desirê, as aulas voltam e eu nunca sei diferenciar quando é gripe, quando é rinite alérgica. Para vocês nunca mais esquecerem, gripe e rinite alérgica, as duas
dão congestão nasal. As duas, coriza. As duas, pode coçar, espirrar. Só que a gripe, eu tenho febre, mal-estar. O catarro, que inicialmente era claro, ele evolui para amarelado. Na rinite alérgica, eu não tenho essa evolução de catarro amarelado. Fica sempre clarinho, sempre clarinho. Normalmente não tem mal-estar, não tem febre. Então, a grande diferença está na evolução dessa secreção. Então, por isso que é importante você sempre desenvolver a habilidade de observar seu filho e assim entender. Aquilo dali é um resfriado, é uma gripe? Será que ele tem rinite alérgica? Nossa, doutora, meu filho vive gripado. Será que isso é gripe mesmo? O que eu mais vejo no consultório é mães, pais tratando gripe o ano inteiro e aquilo era uma rinite alérgica. Então, para você ou o seu filho que vive com aquela aguinha rala escorrendo no nariz, que vive coçando o nariz, que tem olheira, que ronca demais à noite, que fica de boca aberta, que vive usando antibiótico, vale a pena investigar a rinite alérgica, pois o tratamento é diferente. E para você que tem o hábito de oferecer corticoide, oferecer antialérgico para o seu filho para uma gripe, não vai adiantar nada. Você só está oferecendo medicamentos sem mudança do quadro nenhum. Não vai diminuir o tempo de sintomas e, pelo contrário, o abuso desses medicamentos pode prejudicar o sistema imunológico da criança. O corticoide nem se fala, imunossupressor, altera o metabolismo da glicose, do colesterol, desgaste dos ossos e assim por diante. Então, não ofereça medicamentos sem necessidade, ok? Doutora Desirê, tem algo que ajuda a evitar otite de repetição? A criança, ela é muito mais predisposta da infecção de ouvido que um adulto. Por quê? A tuba auditiva da criança, ela é retinha assim, ó. A do adulto, ela já é inclinada. Então, a migração de agentes, infecciosos para a tuba auditiva, gerando otite após um quadro gripal, após um quadro viral, é mais difícil, diferente da criança. Sem falar que o sistema imunológico da criança ele está sendo treinado, né? Então, isso é um fator que contribui bastante para esses episódios de otite de repetição. E se tem algo para evitar? Primeira coisa, a criança tem uma rinite alérgica que não foi tratada? A criança faz lavagem nasal de forma adequada, com a técnica adequada, com o dispositivo adequado? Porque se fizer errado, com a técnica adequada, com pressão, pode favorecer o desenvolvimento de otite. Ah, então não vou fazer lavagem nasal não, porque dá otite. Não, não é isso. Se você faz errado, aumenta a chance de ter otite. Mas se você faz certo, diminui a chance de complicações, diminui a chance de uso de antibiótico, diminui o tempo de sintomas. E sim, você deve aprender a fazer lavagem nasal, que sua vida vai melhorar e muito. Quem aqui não fazia lavagem nasal, começou a fazer e a vida melhorou? Tem alguém aqui que passou por isso já? Eu falo bastante isso. Então, a otite de repetição, sem falar, ela é um sinal de alarme de problema de imunidade também. Criança que tem mais de 2 episódios de infecção de ouvido no ano precisa investigar doença do sistema imunológico. Tem que ir no legista imunologista para poder consultar, tá certo? Meus filhos, quando ficam gripados, evoluem para sinusite. Como evitar isso? É uma pergunta muito semelhante à otite, porque tá tudo relacionado, né? Vocês já perceberam que tem criança que ela gripa e aí ela evolui com muita facilidade para uma otite ou evolui com muita facilidade para uma sinusite? Vocês já perceberam isso? Pois é. O primeiro fator se dá por uma doença alérgica que não está tratada. Segundo, a criança, ela pode ter
parto cesariana, não recebeu a amamentação adequada, o cartão vacinal não está adequado, aquela criança não tem uma alimentação adequada e assim por diante. Não faz lavagem nasal e por isso favorece a... Eu vou aceitar aqui a Joyce que pediu para participar, tá? Essas aparecimento de sinusite de repetição também, tá? Joyce. Joyce. Ela ficou com vergonha e saiu, gente. Achou que eu não ia chamar, né? Quem quiser conversar comigo, tirar uma dúvida ao vivo aí, pode pedir para entrar que eu chamo, tá? Aproveita aí, tira uma dúvida ao vivo comigo, com o maior prazer, tá bom? Quanto tempo usa suplementação de vitaminas? Depende. Não existe uma regra. Não existe eu falar assim, vai ser 30 dias, vai ser 90 dias, vai ser 6 meses, vai ser um ano. Depende de cada caso, depende da prioridade daquela criança, depende se aquela criança se alimenta bem, se ela não se alimenta, se ela foi prematura, se ela não foi, se ela tem uma doença crônica, se ela tem uma alergia por trás disso, vai depender de muita coisa. A suplementação, ela é indicada em muitos casos, precisa ser feita de forma adequada, não pode simplesmente ir no balcão da farmácia e comprar um multivitamínico, porque no multivitamínicos, igual eu expliquei bem detalhado lá no evento Volta às Aulas, tem subdose de vários minerais e várias vitaminas. Às vezes a criança precisa de 2 vitaminas e 2 minerais. Para que eu vou dar um punhado de vitamina e mineral, sendo que é um tiquico de dose? Não vai resolver. Então a gente direciona para o que realmente a criança precisa, tá certo? Lá no Imunikids tem um módulo só de suplementação, em que eu explico tanto a importância da suplementação, os estudos que foram feitos de crianças que fizeram, crianças que não fizeram, qual a dose utilizada, fórmulas de exemplo para poder utilizar, qual que é o valor de referência do laboratório e o valor ideal desses resultados de exames, porque, por exemplo, a vitamina B12, o valor de referência dela do laboratório é de 200 a 1000 e alguma coisa. Mas, afinal de contas, uma vitamina B12 boa, ideal, é acima de 500. Se uma pessoa está com vitamina B12 de 12, de 200, eu tenho que suplementar. E tem a dose correta, a forma correta e assim por diante. É importante vocês saberem isso, porque sem conhecimento eu já sei que vocês fazem tudo muito errado. Então, por que não com conhecimento, né? Por que não já comprando aquilo que é vantagem? A Pri Francioli perguntou o seguinte: esofagite eosinofílica é decorrente de alergia? Quais os sintomas? Esofagite eosinofílica é uma doença crônica que acomete o esôfago, que pode estar relacionada com uma alergia alimentar ou não. Esofagite eosinofílica quando ela tem componente alimentar, ela é do tipo misto, ou seja, envolve mecanismos diferentes alérgicos. Ocorre uma inflamação no esôfago em que as células chamadas eosinófilos, que são células alérgicas, elas invadem o esôfago, fazendo com que o esôfago forme um tubo rígido, dificultando a passagem do alimento da boca para o estômago. Então, os sintomas principais são necessidade de água para empurrar o alimento durante as refeições. A criança ou o adulto, na hora das refeições, começa a comer e jogar água em cima, porque o esôfago não está conseguindo fazer a motilidade, passar o alimento para baixo e com isso a água empurra. Então, toda refeição, água. Impactação, então às vezes a pessoa tem sensação que o alimento fica parado, aperto no peito, tosses eventuais, vômitos de repetição. Existem os sintomas mais típicos e os sintomas mais atípicos, e cada idade tem sintomas diferentes. Então é importantíssimo o médico que avalie uma criança que tem esses sintomas que eu falei
pensar nessa doença. Se eu não penso, eu não solicito endoscopia, eu não faço diagnóstico, e aí as complicações vêm. Quais que são uma das complicações? O esôfago vai estreitando, gerando uma fibrose, até uma impactação muito feia de um alimento. E aí precisa fazer até endoscopia para tirar esse alimento impactado. Quem cuida da esofagite eosinofílica? Alergista. O que mais? Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. Se tem mais alguma, que eu vou ler outras que eu tenho aqui no meu banco de dados. Eu não quero deixar acumular aqui. Doutora Desirê, Ana Paula perguntou. Doutora Desirê, criança de 1 ano e 5 meses, sempre rancor, respiração pela boca, olheiras. TC, seios da face, mostra pansinusite e hipertrofia de adenoide de 90%. Consigo fugir da cirurgia? Ana Paula, confia em Deus, primeiramente, né? Na medicina não existe nunca e nem sempre. Então, não podemos categorizar e falar assim, vai precisar de uma cirurgia. Calma. E eu confio em Deus sempre, né? Eu acho que a gente tem que ser otimista. Primeira coisa, essa criança, ela tem uma hipertrofia de adenoide muito importante. Muito. Principalmente porque ela é muito nova, antes dos 2 anos. O que você precisa avaliar junto com o seu otorrino e um alergista já avaliar o seu filho também é se ela já tem alguma manifestação de uma rinite alérgica por trás disso. Ela já é sensibilizada? Ela tem estigmas de rinite alérgica? O quanto antes tratar. O quanto antes fortalecer a imunidade dela para ela diminuir os episódios de resfriados, gripes de repetição. Porque essas infecções fazem aumentar a hipertrofia de adenoide e assim essa adenoide obstruir aqui, dificultar a passagem de ar, ela viver de boquinha aberta, roncar, dormir mal, respirar pela boca, atrapalhar a formação dos ossos da face, ou seja, é algo que é uma bola de neve. Se acompanhar e chegou à conclusão que precisa operar, não postergue. Não postergue. Se detectar uma presença de uma rinite alérgica, não deixe de tratar, porque senão a hipertrofia de adenoide volta. Deu para entender? O que é adenoide? Todo mundo sabe. Adenoide é uma carne esponjosa que fica lá atrás, na base do nariz. Quando o ar entra na nossa cavidade, eu não trouxe meu molde aqui do nariz, eu tenho lá no consultório, vou trazer na próxima live. Quando o nariz entra e vai passar lá no fundo, a adenoide hipertrofiada, ela dificulta a passagem desse ar. Então a criança para de respirar pelo nariz e fica respirando pela boca. Então é aquela criança que fica de boquinha aberta. Você sempre olha, ela tá de boquinha aberta. Sempre. Ronca, parecendo uma Peppa Pig. Parecendo um adulto lá dentro do quarto roncando, sabe? Então, acompanhar sim, acompanhar junto com o alergista, tá bom, Ana Paula? Não postergue a cirurgia do seu filho se caso realmente for indicar, tá bom? E, gente, ninguém quer perguntar nada ao vivo? Que povo tímido, viu? Vou te contar. Taylor Tatiane. A outra, com 5 anos, tem uma tosse ladrante, horrível, que nunca melhora. Sempre tem rinocinusite. Vivo entre uma e outra, sempre assim. A tosse ladrante é a famosa tosse de cachorro. Já viu? Um bebê de 2 anos parecendo que tem um lobo dentro de um quarto sino. É assustador essa tosse. Quem já viu uma criança tendo essa tosse é realmente assim assustador. A gente chama de tosse ladrante ou tosse de cachorro. Normalmente ela é decorrente de infecções virais, mas pode ser bacterianas também. E muitas vezes o tratamento é com inalação até mesmo de adrenalina. As laringites que geram a tosse ladrante, muitas vezes a gente não consegue prevenir. É difícil, criança que tem predisposição acaba que assim, é muita prevenção no sentido de higiene, no sentido de evitar contato em ambiente fechado, fortalecer a imunidade no contexto todo. Mas é bem chato. O quadrinho chato é esse mesmo, viu? Criança que tem tosse ladrante, ela vive tendo episódios. E outras crianças vão passar a infância e ter episódio nenhum. Nenhum. É complicado. A Pri Fancioli.
Doutora, meu filho tem 7 anos. Após o Covid, volta dos alimentos com ovo, ele iniciou um quadro de tosse, fez tratamento de asma, tomou antialérgicos, antibióticos e só agora, após 1 ano e 2 meses de tosse. Após 1 ano e 2 meses de tosse, o médico pediu para cortar o ovo novamente. Pri Fancioli. Vou fazer um comentário baseado nessas 6 linhas que você escreveu. Precisamos documentar, né? Se pediu para suspender o ovo, foi devido a uma suspeita de esofagite eosinofílica? Se eu pensei, eu tenho que comprovar. Como é que comprova? Com endoscopia. Super fácil de fazer, tranquilo, sedação leve. Vai lá, olha esôfago, faz uma biópsia, descarta a esofagite eosinofílica ou confirma. Descartou? Não tem essa de descartar ovo, não. Então é perder tempo. Então, assim, eu sou totalmente contra em achismos baseado na sorte. Nós temos que ter hipóteses bem direcionadas com diagnósticos bem feitos. Essa é a minha opinião, tá? Baseado nas 6 linhas que você disse. A mais velha, a Taylor complementou. A mais velha tem rinite crônica, vive coçando muito o nariz, o olho, ronca, coça a garganta a noite toda, usa Vamis, mas não melhora. Taylor, é o seguinte, muitas crianças ou adultos que têm rinite persistente grave, elas realmente elas são muito graves, né? Por isso que a gente classifica assim. Os medicamentos, eles funcionam como água para um incêndio. Muitas vezes não controlam aquele incêndio de forma completa porque não tem outro instrumento ali retirando as brasas daquele incêndio para o incêndio não voltar. E a qualquer coisa, ó, é combustível para aquele incêndio voltar. Para uma rinite persistente grave, não adianta. Melhor tratamento é imunoterapia. Você fica gastando dinheiro com medicamentos, seu filho não fica 100% e acaba ficando frustrado. Então tem que avaliar sim essa possibilidade, tá? Ah, eu não tenho dinheiro para fazer. Gente, não tenhamos pensamentos limitantes. Hoje a imunoterapia, ela fica em média 200 e poucos reais mensal. Ah, não sei o que. Dá um jeito, dá um jeito. Pense uma forma de ter renda extra e pagar esse tratamento pro seu filho, sabe? Eu acho que nós temos que sair do eu não tenho para como vou fazer, como vou resolver isso, né? Cláudia, doutor, endoscopia para esofagite eosinofílica precisa biópsia de quantos fragmentos? Uma vez ouvi que tem que ser no mínimo 6 fragmentos. Confirma? Cláudia, o ideal são 6 fragmentos. Alguns serviços fazem 4, o que é errado. A gente sempre pede por volta de 6, sim, porque aumenta a probabilidade do diagnóstico. Só que muitas vezes o endoscopista, ao entrar no esôfago, o esôfago tá tão ferrado, tão ruim, que ele já consegue ali, em algumas amostras, para poder fazer a biópsia e ser assertiva. Normalmente faz mais fragmentos quando o esôfago não tá muito ruim, tem dúvida, e aí tenta achar alteração pela endoscopia, tá? Doutora Desirê, meu menino de 4 anos fez a cirurgia amígdala e adenoide. Mas ele continua gripando e queixa de coçar a garganta. Aí que tá, Vanessa. Será que é gripe mesmo? Será que ele não tem rinite alérgica? Se você não pegou o inicinho aqui da live, depois você vê a gravação dela. Será que vai adiantar ele ter feito cirurgia de amígdala e de adenoide? E se ele tiver uma rinite alérgica por trás, ele não tratar? Se ele nunca consultou com um alergista imunologista, precisa consultar, tá bom? Precisa consultar, avaliar se tem uma rinite alérgica por trás disso, porque talvez você fique achando que é gripe e não é gripe, é rinite alérgica. O que eu mais vejo no meu consultório é a fala, eu vivo gripado. E não era gripe, era rinite alérgica, tá bom? Lá no Imunikids eu converso muito com as mães sobre isso, que nós, mães, temos que ter a capacidade de, ao observar o filho, saber se aquilo é um resfriado, saber se é uma gripe, saber se é uma rinite alérgica, saber se é uma sinusite. Da mesma forma que eu sei ponto do arroz, como
como colocar as coisas para lavar, como trocar isso e isso, gerenciar um lar, é a mesma coisa. São conhecimentos que vai facilitar a sua vida. Quanto mais eu estudar, quanto mais você participar dos meus eventos, mais participar aqui das minhas lives, mais fácil vai ser para você. É só repetição, 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 repetição. Quanto mais você saber, mais fácil a infância do seu filho vai ser, sem dúvida nenhuma. A Pri Francioli complementou. Ô Pri, eu acho que você tinha que ter entrado ao vivo comigo, hein? Tinha que ter entrado. Tá perdendo a oportunidade aí de tirar suas dúvidas gratuitamente, hein? Gente. Sobre a tosse, uma que pediu, vou aceitar ela depois. A Clemilda Rangel, prepara aí que eu vou chamar você, Clemilda. Ainda sobre a tosse e retirar o ovo, ele passou no gastro, fez nasofibrolaringoscopia e foi identificado refluxo. Sei. Fez tratamento de 30 dias e ficou 20 dias sem tossir, mas voltou a tossir novamente. Sim, porque talvez não é só doença do refluxo, né? Precisa fazer a endoscopia e descartar esofagite eosinofílica, porque só isso aí de tratamento não vai ser suficiente. Vamos chamar aqui uma corajosa. Vamos conversar com ela. Femilda, cadê você? Cadê você? Clemilda, vamos lá. Não tá dando. Deixa eu aceitar. Ah, Priscila Corajosa. Eu te provoquei que você chamou, né? Eu vou te aceitar. Pris, Ai, peraí, tô tentando virar a câmera. só clicar Ai, na fotinha. Aí, ó, gente, vamos conversar, ó. Eu tô me dispondo aqui pra poder conversar, pra que ficar mandando mensagem, né? Tudo bem? Boa ai, noite. boa noite, eu só não tô te vendo mais, não sei por quê. Uai, A sua por imagem quê? sumiu pra mim. Eu tô te vendo, estou me vendo e vendo o seu rostinho aqui embaixo. Mas tá tudo certo na gravação. Tá, posso falar? Pode. Ó, o meu menino, com 5 anos, foi diagnosticado com alergia ao ovo somente por um exame de sangue. Já tá errado. Na verdade, eu achava que ele vivia doente e, na verdade, ele tinha rinite. Aí eu levei num Já alergista tá errado. Eu não preciso nem esperar o resto da história, mas pode terminar. e aí solicitou 1.000 exames e foi detectado alergia ao ovo no exame de sangue, a sensibilidade, né? E aí ele pediu para cortar o ovo. A gente cortou o ovo por 1 ano e meio quase. E aí ele pegou Covid em dezembro de 2022. A gente pegou, na verdade. E aí eu voltei a dar os alimentos para ele com ovo, porque ele sempre comeu bolo, suspiro. Ele nunca comeu o ovo em si, porque ele não gosta do sabor do ovo. E aí eu falei, bom, ele comi, não tinha nada, vou voltar a dar. E coincidiu dele ter o Covid e voltar a comer os alimentos com ovo. A partir daí ele iniciou um quadro de tosse, mas não era uma tosse carregada, aquela tosse insistente. São episódios curtos, tipo, só isso. Aquela tosse sem graça, né? É. E Uhum. aí ele foi, passei numa pneumologista, que o plano encaminhou, fez tratamento com asma, com Flixotide, Symbicort, Aerolin, fez espirometria, que deu normal, e aí eu levei ele no gastro, e aí fez a naso e viu o refluxo. Tratamos por 30 dias com omeprazol líquido, e aí, depois que terminou o omeprazol, ele passou 20 dias sem tosse nenhuma, e eu já tava comemorando, feliz da vida. E só que a tosse voltou depois desses 20 dias, e assim, a tosse ela geralmente acontece mais durante a refeição, após as refeições, episódios de tosse na parte da manhã e na madrugada conta-se no dedo. Certo. Então vamos lá. E aí, agora foi encaminhado para um outro alergista em Ribeirão Preto. E aí
ele pediu para repetir os exames, já acrescentou mais exames de detectar alergia, tipo de aveia, corantes, um monte de coisa, e falou que essa parte da esofagite eosinofílica teria que ser com um pediatra gastro. O alergista falou isso? Falou. Moça de Deus. Tá, vamos lá, peraí. Agora, você imagina como é que a gente tá aqui em casa? Nossa, eu não tô conseguindo disfarçar meu choque. É o E eu seguinte. queria estar te vendo e eu não tô te vendo, que tá todo preto. Pois é, que esquisito, mas depois. Peraí. Ah, não, não vai. Não dá, que estranho. Ó, Não. primeira coisa. É que estranho, né? Porque assim, eu tô te vendo normal, mas tá bom. Depois você vê a gravação, qualquer coisa. É o Ah, você vai seguinte. deixar Vou gravado? deixar Ai, gravado. Ó, vou encaminhar para os meus pais. tá. É o seguinte. Exame de alergia não faz diagnóstico de alergia. Exame de alergia não faz diagnóstico de alergia. Exame de Sim, alergia não faz diagnóstico de alergia. Nunca esqueça isso. Um certo. exame de alergia pode ajudar a confirmar quando eu suspeito de uma alergia IgE mediada. Ponto. Uhum. Uma criança ou um adulto que tem um resultado positivo significa sensibilização. Então, ele tinha um soldadinho contra o ovo. Certo. Porventura, ele tinha lá um soldadinho por ovo. Por exemplo, quando eu estava fazendo alergia, a gente treina os testes alérgicos na gente mesmo. E eu descobri que meu exame para camarão é positivo. Mas eu sempre comi camarão. Eu nunca tive problema. Significa que eu sou alérgica a camarão e eu tenho que suspender? Não. Significa que eu tenho um soldadinho contra o camarão, mas é um soldado amigo, ele não reage. Então Entendi. ele tá ali bonitinho, olha pro camarão e não ataca. Significa sensibilização. Por isso que eu torta e direita, sem critério algum, vindo, sim, que exame positivo, vou lá e vou suspender o alimento daquela criança, gerar uma seletividade alimentar, gerar uma desnutrição, querendo ou não, o ovo é um alimento importantíssimo, né? Só Sim. vai prejudicar. Então, eu só posso fazer exame se eu realmente vou fazer algo com aquele exame. Então, quando que eu peço um IgE de ovo? Se eu suspeito de uma alergia IgE mediada Uhum. ou se eu estou no caso de uma doença do tipo mista, que seria esofagite eosinofílica e dermatite atópica. Para Uhum. esofagite eosinofílica, eu já teria que ter confirmado o exame com uma endoscopia. Para a dermatite atópica, teria que ser uma dermatite atópica gravíssima, porque só as graves que têm influência alimentar. E muitas vezes, tanto na esofagite eosinofílica quanto na dermatite atópica, pode vir positivo e não ser alergia. O diagnóstico se dá: eu como, tenho sintoma. Eu excluo por 3, 4 semanas, o sintoma desaparece. Aí eu vou e faço o teste de prova, eu reintroduzo. Ao reintroduzir, o sintoma volta. Então, a primeira coisa que eu aconselho a você fazer, essa criança precisa de uma endoscopia. Ponto. Depois, tá falhando a internet dela. Eu vou continuar aqui, depois ela vê a gravação. Depois de fazer a endoscopia, precisa avaliar outros detalhes, né? Mas não dando tiro que nem cego, tá bom? A gente precisa de muita cautela nessa investigação. Nós não podemos fazer exclusão desnecessária. Ah, meu filho tem uma tosse esquisita, eu vou suspender um alimento dele? Calma lá, né? Tosse é um sintoma, temos que ir atrás da causa. E normalmente alimento é raríssimo ser a causa, tá bom? Então, a primeira coisa que precisa ser feita é a endoscopia, não suspender o ovo dessa forma, porque a gente só está gerando seletividade, o risco de déficit de nutriente, esofagite eosinofílica, Edivânia Bandeira, tá bom? Vamos lá.
outra dúvida. Caiu aqui uma pena, que eu queria orientar ela mais, mas eu acho que deu para explicar. A Veridiane perguntou: meu filho tem 8 anos, é asmático. A asma está controlada, mas também tem rinite. Recentemente tirou adenoide, estava 80%. Me diga qual o tratamento correto para rinite? Está usando Rise direto. Tá. Criança que tem asma, muitas vezes tem rinite alérgica. E criança que tem rinite alérgica tem 7 vezes mais chance de desenvolver asma. Quando uma criança tem hipertrofia de adenoide e fez a retirada, se ela não tratar de forma muito adequada aquela adenoide, o processo inflamatório, a inflamação, vai fazer a adenoide hipertrofiar de novo e vai perder a cirurgia. Então, como que funciona o tratamento da rinite alérgica? Eu tenho o meu plano terapêutico lá no consultório, eu chamo ele de Viva Bem Sem Alergia. Consiste em 3 passos. Medidas do controle ambiental, tem que fazer um pente fino em tudo que é de ambiente para poder melhorar, né? Tirar o contato com os alérgenos, os bichinhos que geram a rinite, normalmente são os ácaros. Medicamentos adequados, corticoide nasal bom, que tem pouco efeito colateral, um dos que eu mais uso, Dimista, Avames, Amome, Nasonex, né? E os medicamentos antialérgicos, eles são para usar em curtos períodos, para literalmente jogar um balde de água naquele incêndio rápido, para os sintomas melhorarem mais rápido. Só que quando parar de usar os medicamentos, os sintomas voltam, porque ninguém tirou a brasa. A genética da pessoa é para ela reagir contra aquilo, então os sintomas vão voltar. Por isso que o meu plano terapêutico envolve a imunoterapia no terceiro plano. A imunoterapia estimula o sistema imunológico daquela criança, daquele adulto, a ficar forte, não reagir contra aquilo que está dando sintoma nela. Entendeu? É isso. O Rise é um antialérgico muito bom, é a levocetirizina, ele é super confiável, tá? É muito bom. Vocês estão gostando desse esquema de perguntas e respostas? Eu quero, quando fazer live, dar oportunidade para vocês conversarem ao vivo comigo. Então, podem ficar preparados. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, live semanal. Pegar papel e caneta. Pede para participar ao vivo comigo, que eu respondo alguma dúvida sua ao vivo e te ajuda aí no seu perrengue, tá bom? Para quem não sabe, o Imune Kids, ele tá em oferta especial. Aqui agora para a oferta das aulas. Quarta-feira encerra essa oferta. Nessa oferta especial engloba tanto o treinamento de tosse, o treinamento de rinite sinusite, o curso de lavagem nasal, o curso de mãe sem fobia e o método Imune Kids, ou seja, os meus melhores cursos no valor de um só. O método Imune Kids foi o método que eu criei que ajuda mães e agora pai, porque um pai entrou, né? O nosso primeiro pai inaugurou o nosso método. Ajuda mães e pais a fortalecer a imunidade dos filhos. E lá você aprende sobre tosse, todas as ites, sinusites, aprende tudo aquilo que faz de errado, que prejudica o sistema imunológico, tudo aquilo que você compra, que desperdiça dinheiro. Para você ter acesso a essa oferta exclusiva, se você quiser entrar para um grupo de WhatsApp VIP, receber essa oferta especial ainda, que vai até quarta-feira, digita aqui 2024, que eu vou mandar o link para você entrar nesse grupo especial. Só digitar 2024, sem compromisso, tá bom? Digita aí para você receber e dar uma olhadinha do que seria e assim poder desfrutar dessa grande oferta desse evento Volta às Aulas que eu fiz semana passada e até quarta-feira só. Só escrever 2024. Vamos lá. Deixa eu ver aqui.
Doutora, quem tem alergia à picada de inseto deve fazer imunoterapia? Precisa passar em consulta com você? Como funciona, por favor? Lorena Mendes, quanto à educação, você tem um tom muito gentil na sua pergunta. É o seguinte, crianças que têm hipersensibilidade à picada de inseto, a gente chama de estrófilo. Significa que aquela criança que recebeu o antígeno que está lá na saliva do mosquito, ao ter contato com a pele, o corpo tem uma reação muito forte, gerando uma reação lá local muito violenta e gera uma reação sistêmica também no corpo inteiro. Daí a gente chama de estrófilo, que é uma alergia à picada de inseto bem braba, bem braba. Quando eu faço a prevenção com repelente, eu passo pomada, eu cuido, eu faço isso, aquilo não resolve, a gente faz a imunoterapia contra o mosquito, que é a saliva do mosquito. Então, para você fazer imunoterapia, tem que passar por uma consulta comigo, sim. Por incrível que pareça, pode ser online, eu consigo fazer esse tipo de avaliação. Primeiro, para eu autorizar a consulta, tem que me mandar o caso e várias fotos para eu dizer que sim ou dizer que não. Se online, pode. Mas normal, eu tenho uns 5 pacientes de estrófilo online que estão super controlados. Eu faço a consulta, prescrevo a imunoterapia e aí faço acompanhamento comigo. É duração de 3 anos, controla, assim, 90, 95% de sintoma. É muito bom. O estrófilo, normalmente ele aparece por volta de 2 anos de idade, vai até os 10 anos. E muitas vezes não melhora. Muitos pais chegam no meu consultório com crianças de 8, 9 anos, falando que estava esperando melhorar, esperando melhorar, esperando melhorar, e essa melhora não chegou. Aí, moçada, é imunoterapia. É um investimento mensal de pouco mais de 200 e poucos reais, tá? É isso. Preciso fazer lavagem nasal diariamente? A Letícia tá perguntando. Mesmo sem nenhum sintoma, nem de gripe, nem de resfriado? Primeira coisa, lavagem nasal diária. Se você tem uma rinite alérgica que não está controlada, subtende-se que nessa rinite alérgica não controlada tem um excesso de muco, um excesso de coriza. O excesso de coriza, de muco, prejudica os batimentos dos cílios. E com isso, a proteção que o nariz faz, o filtro, fica bem pior. Quando eu faço a lavagem nasal, eu favoreço a recuperação dessa função. Então, fazer a lavagem nasal diária para quem tem uma rinite alérgica, para quem tem episódio de rinocinusite de repetição, mesmo não estando infectado, tem essa vantagem. É para eu manter a função dos cílios lá dentro da cavidade nasal que fazem essa varredura ativa, sem o depósito de muco. Imagina os cílios mexendo, limpando, ó. Aí, meleca gruda aqui. Fica parado. Quando eu lavo, eu permaneço essa função. Então, por isso, agora, eu não tenho rinite alérgica, eu não tenho rinocinusite, o conforto da minha cavidade nasal está adequado, não tem indicação de fazer, entendeu? Agora, gripei, tá aquela catarreira, não adianta não, tem que fazer. Qual lavagem nasal eu vou fazer? Pode escolher o dispositivo que você fique mais à vontade. Só que muitas vezes a gente precisa de um volume maior quando tem mais secreção acumulada, tá bom? Por isso que nessa oferta do Imunikids agora, eu coloquei meu curso de lavagem nasal de bônus, porque na volta às aulas é o que mais vocês vão precisar, porque gripe e resfriado é o que dispara. Quem quer entrar no grupo da oferta especial, que encerra quarta-feira agora, só digitar 2024 que eu mando o link, tá bom? Vamos ver se tem alguma dúvida aqui a mais. Quem participou do evento Volta às Aulas gostou? Aprendeu muita coisa lá? Quem tá aqui que participou?
comenta depois com suas amigas, com tudo, porque eu acho que a gente tem que querer ajudar o outro, né? Demais. Nossa, demais mesmo. Obrigada, Lorena. Obrigada aí pela devolutiva, tá? Esteja aqui toda segunda-feira, 8h30 da noite, que eu sou bem disciplinada, tá? Coloco a Lívia pra dormir 7h30 e aí eu venho pra cá conversar com vocês, tá certo? Eu vou conversar de acordo com a demanda aqui das dúvidas. Pessoal, para ter filho menos doente, crescendo mais forte, é preciso de quê? Responda com uma palavra para mim. Filho menos doente, crescendo mais forte, precisa de quê? Na visão de vocês, o que que precisa? Eu tenho uma definição própria. Isso é a minha visão, né? Não quer dizer que é a correta, que é a mais certa. Eu tô aqui conversando como mãe, eu não tô conversando só como médica. Eu aprendo demais nesses eventos. Eu sempre falo isso. Eu conheço pessoas sensacionais, eu troco experiência. Todo evento que eu faço, eu saio do evento melhor, né? Filho adoecendo menos, crescendo mais forte, precisa de imunidade. Tá, mas para a imunidade ficar forte, o que que precisa? Ana Paula, Camila, para a imunidade ficar forte, né? Filho forte, vigoroso, imunidade forte, vigorosa, precisa de quê? O que precisa? Cuidado com a saúde, que mais? Precisa de que mais? Vamos, gente. Imunidade forte, precisa de quê? Qual que é o entendimento que vocês têm de imunidade? Do nosso sistema imunológico, do nosso sistema imunológico dos nossos filhos, para ele ser forte. Precisa de quê? Na minha visão, na minha visão, precisa de disciplina. A partir do momento que uma mãe, um pai consegue passar disciplina no sono, disciplina na alimentação, disciplina no contato com a natureza, disciplina no afeto, no amor, no tempo de qualidade com seu filho, disciplina no calendário de vacinação adequado, disciplina nos tratamentos de doenças alérgicas dele, disciplina nas consultas, disciplina na dedicação para eu poder melhorar e ser uma mãe, um pai melhor. Não tem imunidade forte sem disciplina, porque tudo está relacionado a isso. E eu converso muito isso com as mães lá no Immune Kids, porque muitas vezes nós, mães, pais, os filhos estão lá bem de boa, você vai lá, liga a televisão para ele e precisa fazer outra coisa, sendo que você podia deixar desligado e a criança continuar brincando com o que ela tava. Você coloca o bendito industrializado na lancheira dele, você que coloca essas porcarias dentro da sua casa, você que não tem firmeza para poder combater a seletividade alimentar do seu filho, você que por lerdeza deixa atrasar cartão vacinal. Sem disciplina da mãe, do pai, não tem imunidade forte. Você pode gastar rio de dinheiro com farmácia de multivitamínico de A a Z, que não vai resolver. E é exatamente nesse contexto que eu falo todos os pilares para manter uma imunidade forte lá no Immune Kids, do jeito correto, do jeito baseado em evidência científica. Qual fitoterápico que eu posso ajudar? Qual fitoterápico que já foi estudado e tem benefício? Por exemplo, sabia que tem estudo que demonstrou uma criança gripada utilizando antialérgico e uma criança gripada utilizando mel, a que utilizou mel teve melhor desfecho do que utilizando antialérgico? Tem esse estudo. E você tá aí, a criança tá espirrando, catarreira e você enfiando antialérgico nela, dizendo que ela tosse alérgica. Tá errado, é falta de conhecimento, é falta de disciplina sua. Às vezes um simples fitoterápico já resolvia isso.
né? E tem outros. Lá no Immune Kids tem um módulo só dos fitoterápicos, que eu posso usar, tá autorizado, tem evidência científica, eu mostro os estudos para vocês. Então, a partir desse momento que eu sei que eu posso lançar mão de coisas que estão comprovadas, eu fico muito mais tranquila em relação a isso, não é mesmo? Bem mais. É, tem alguma guardiã da imunidade aqui que faz parte lá da comunidade já? Alguma entrou? Eu não reconheci o rosto de nenhuma aqui, não. Teve outra que pediu aqui. Ana, vou aceitar, Ana. Tafines. Ana? Aí, ó, o povo pede e depois sai, sabe? E, gente, vamos chamar a Tafines. Também recusou. O povo tá pedindo por engano. Franciele. Aqui, ó. A Franciele é uma guardiã da imunidade. Tá gostando, Franciele? Lá da comunidade, das aulas? O que que você fala aí pro pessoal? O que que você tá achando da experiência de ser uma guardiã da imunidade? Desde que quando você entrou, economia com medicamentos e assim por diante. Clemilda pediu de novo, mas ela tá recusando. Vou tentar chamar ela de novo aqui. Vamos ver se dá. Hoje aqui na minha cidade tá uma chuva, gente. Meu cabelo tá marcando chuva até o fim do ano. Cidade de vocês tá chovendo também? Não. Aqui a chuva nossa de janeiro tá chegando agora, em fevereiro. Ó, a Francine, muito bom, vale a pena. Muita economia e segurança no que fazer, tá vendo, gente? Ó, siga o exemplo delas. Digita aí 2024 e receba o link da oferta especial. Para picada de muriçoca, tem alguma pomada que você indicaria? Minha filha de 5 anos, quando picada por muriçoca, ela coça muito. Lá no nosso grupo, na nossa plataforma, a gente tem um encontro que foi uma masterclass que chamou Picada de Inseto da Prevenção ao Alívio. Foi uma outra alergista que ministrou esse encontro, eu só participei também, fazendo alguns comentários. E lá a gente fala tudo de como tratar, prevenir e assim por diante. Mais do que falar qual pomada usar, eu acho que o mais importante é alertar vocês ao o que é proibido usar. Não compre pomada de Fernegan, Stamin, Polaramine, Nebacetin. Não use isso. Essas pomadas, elas têm grande potencial de gerar uma alergia. Elas podem sensibilizar a pele, desenvolver até uma dermatite de contato. Edivana, eu sou de Patos de Minas, Minas Gerais, tá? Atendimento presencial aqui e online, Brasil todo. Mundo, né? Eu tenho uns pacientes também do exterior. É do mundo. Então, qual pomada eu vou utilizar depois de uma picada de inseto? Depende. Se aquela lesão estiver infectada, eu preciso usar um antibiótico. Então, normalmente a gente gosta de uma pomada que tem ácido fusídico. Se não estiver infectada, só uma pomada que tenha corticoide. Mais do que saber a pomada, é eu saber prevenir, saber tudo da prevenção. Então, por isso que lá no método eu coloquei uma dessas masterclass, porque para criança, principalmente dos 2 aos 10 anos, que tem isso, é, ela é muito sofrido, né? Ou trem que incomoda. A Berlison seria uma boa opção. A Berlison pode ser utilizada em caso assim trágico. Ela diminui a coceira de forma intensiva. Só que ela tem maior risco de efeito colateral que outras pomadas, que são mais seguras, como a mometasona, por exemplo, tá? A Berlison
pode ser utilizada, mas eu uso em criança maior, acima de 6, 8 anos de idade, e eventualmente, dependendo do caso. Doutora, eu estava usando o Fergan que o médico passou, não vi melhora. Então, deixa eu contar um segredo pra vocês. Médico forma, na grande maioria das vezes, sem saber nada de alergia. Sabe por quê? Porque na grade curricular, nossa, não tem nada disso. Sabe o que eu tive de alergia na minha faculdade? Nada. Nada. Um pouquinho de rinite alérgica que a gente passou com otorrino, um pouquinho ali de uma coceira de pele que a gente passou com ambulatório de dermatologia, mas alergia mesmo, módulo, nada. A gente aprendeu no módulo de urgência tratar uma anafilaxia, então toda vez que você chega no urticária, no pronto-socorro, o médico vai insistir perguntando: o que é que você comeu? O que é que você bebeu? O que é que não sei o que? E nem é urticária alérgica. Então, quando você tiver algo que é de suspeita alérgica, a gente vai no especialista, porque vocês vão gastar dinheiro à toa não ir no especialista. E procure saber qual é o especialista. Tem especialista ruim demais, igual cozinheiro ruim, farmacêutico ruim, advogado ruim, né? Existem profissionais, a gente tem que pesquisar. Vocês não dão bobeira, não. Por isso que tem Google, lê depoimento, vê Instagram, vê referência, tá? Fica esperto. Doutor, isolamento da bombinha pode dar dermatite perioral? Pode. O corticoide pode dar esse efeito, né? Mas quando a gente faz o uso com a máscara e espaçador, isso diminui. E sempre lavar a boca após o uso, tá bom? Doutora, Edivani Bandeira. Meu neto fez exame de sangue, mas não deu alergia. Mas ele continua tossindo. O que fazer? Ô, meu treinamento de tosse, que tá na oferta especial do método Imunikids. Quem fez o treinamento de tosse ano passado? Tem gente aqui que me acompanha, tem, ó, quem que fez o treinamento de tosse aqui do ano passado? Nesse treinamento de tosse foi tão legal que eu fiz um mapa mental das principais doenças e sintomas que pode manifestar. Aí como se fosse um algoritmo, assim, que a pessoa... Algoritmo é uma sequência de raciocínio. E aí a mãe, o pai, podia seguir a sequência de raciocínio e ele mesmo concluiu o que o filho tinha e como tratar. Primeira coisa, tosse, para ser uma causa ali, né, alérgica, seria, por exemplo, uma rinite alérgica ou uma asma alérgica, né? Não é o exame de sangue que vai mostrar isso, tá bom? Precisa avaliar essa história, Edivânia, de forma completa. Eu costumo dizer que tosse é uma consulta de 1 hora. Eu preciso entender lá atrás a evolução, manifestação de várias coisas para a gente fazer o diagnóstico da causa daquela tosse e tratar. E muitas vezes é tão simples, eu tive vários relatos disso, de pacientes, alunas, né, que fizeram o meu treinamento de tosse e nem de consulta precisou. Porque, por incrível que pareça, é simples, tá bom? O ideal seria você entrar para o Imunikids e fazer o treinamento de tosse. O que você acha do suplemento de vitamina D Adera Gotas? Toma 3 gotas por dia, tem 36 quilos, 8 anos. Tá, Veridiane. Vitamina D, a nossa vitamina D, ela precisa manter entre 40 e 60. Não menos e não mais. Não mais para evitar efeito colateral do tipo pedra dos rins. Quando a vitamina D está muito alta, ela absorve cálcio do intestino e esse cálcio vira pedra lá nos rins. Uma dos efeitos colaterais. Então, vitamina D acima de 60 aumenta risco de efeito colateral. Ó, a Leide fez o treinamento de tosse. Gostou, Leide, do treinamento de tosse? Daí, a vitamina D menor do que 40 já é demonstrado em vários estudos que implica em pior evolução das doenças alérgicas,
pior evolução de dermatite atópica, pior evolução do sistema imunológico, diminui produção de serotonina, bem-estar, maior índice de depressão. Então, a vitamina D tem que estar nesse valor de 40 e 60. Se o valor do seu filho está entre 40 e 60, a dose de manutenção dele vai depender da idade dele. Para uma criança